Salve galera, seguidores, alunos do Pega Visão. O Donald Trump está fazendo uma espetacularização da política externa. Não pegou a visão? Vem comigo que eu vou te explicar, galera. Donald Trump, como vocês sabem, está borbulhando aí no cenário internacional a ida de navios em direção à Venezuela, né, com essa possível invasão do Donald Trump para acabar com o governo Maduro. A questão, ele sempre acusou o Maduro de um maior narcotraficante, o caramba da ditadura. Enfim, fato é, galera, que você estudou isso em história. Doutrina Monroe. Lembra da doutrina Monroe? Que dizia que América para os americanos. Na prática, significava América, continente, na sua totalidade, para os Estados Unidos. Ou seja, ao longo desse tempo, essa ideia na prática justificava várias intervenções em países da América Latina. No período da Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos ele apoiou vários golpes de estados, inclusive o golpe de 64, que culminou na ditadura militar aqui no Brasil. E por que agora a Venezuela? A resposta está numa palavrinha muito mágica: petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e sua economia depende diretamente muito desse recurso. E os Estados Unidos, mesmo em crise com o governo Maduro, continuam comprando o petróleo da Venezuela, ou seja, existe uma questão estratégica. Não tem muitos meses aí, poucos meses atrás, a própria Venezuela renovou alguns contratos de exploração de petróleo de algumas empresas norte-americanas que exploravam petróleo naquela região, com a Shell, Chevron também. Então, olha só como as coisas estão conectadas. E aí, galera, o Donald Trump, ele virou a Venezuela para ele virou um inimigo externo. E isso é uma estratégia política. Tá ligado? Quando a tua casa já tá tão bagunçada internamente, que as pessoas já estão boladas contigo, e aí você, para dar uma respirada, você foca no exterior para esvaziar essa atenção da opinião pública. É mais ou menos isso. A gente chama isso de espetacularização da política externa. Ou seja, o problema é que ameaçar uma invasão traz consequências. Para os Estados Unidos seria um custo enorme, inclusive com a opinião pública interna, que não apoia esse tipo de intervenção. E para a América do Sul seria ainda pior. A Venezuela já está com vários problemas, ficaria ainda mais estável e aumentaria o processo de migração de refugiados para os países vizinhos, inclusive para o Brasil. E aí, qual é a posição brasileira nesse jogo? Tradicionalmente, o Brasil, como o maior país da América do Sul, né, e uma grande importância na América Latina, ela não defendeu e não vai defender essa postura. Né? O Brasil sempre teve uma postura de soberania, né, de respeito à soberania dos países vizinhos. Mas, nesse momento, o Brasil ele vive um cenário de tensão política já com os Estados Unidos, o que dificulta esse papel articulador de mediador nessa região. E aí, galera, e a Rússia? A Rússia sempre foi uma parceira muito grande do governo de Maduro. Né? Será que Moscou vai apoiar? Bom, eu acho meio complicado, porque a Rússia já está num processo de envolvimento muito grande na guerra da Ucrânia. E isso vai. Não sei se Maduro pode contar diretamente com essa questão, né? Mas vamos amarrar essa ideia, gente. Acho que para a geografia a gente tem uma questão muito importante a pensar, que é o seguinte: esse tema para a geografia envolve política de geopolítica do petróleo, envolve fluxos migratórios, envolve impacto nas regionais, né, com a intervenção, e para a história se conecta com a doutrina Monroe, com a Guerra Fria, com a crise existentes em disputas globais, principalmente envolvendo recursos naturais. E aí, galera, fica claro para vocês que, vamos pensar, o Enem está se aproximando, vocês provavelmente vai ter perguntas sobre essa nas provas, nos concursos, e primeiro nós temos que fixar 3 perguntas rápidas. Por que a Venezuela é uma região estratégica para os Estados Unidos? Segunda, como a doutrina Monroe se relaciona com a atual política externa norte-americana? E terceira, quais seriam os impactos de uma intervenção na Venezuela para o Brasil? E aí, se a gente for pensar, né, fechar esse vídeo agora, a geopolítica não é uma coisa distante, ela está aqui, nas nossas fronteiras, na economia e até mesmo no futuro das regiões e como a gente lidar com as coisas que acontecem no mundo à nossa volta. Curtiu esse vídeo? Comenta, compartilha e vamos pegar a visão, conversando, dialogando aqui nos comentários. Até o próximo.